Bom, meus amigos, eu estava dizendo a todos que a distinção clássica entre interesse público e interesse privado, que vem do direito romano, tem mais de 2000 anos que os romanos já distinguem o interesse do Estado contra o indivíduo e o interesse de um indivíduo em face de outro indivíduo. Mas no último século, na metade do século passado, um grande jurista italiano, o Renato Alessi, na sua obra Sistema Institucional de Direito Administrativo, ele criou uma subdivisão dentro do interesse público, dizendo que o interesse público ele tem duas facetas, não são dois interesses públicos, é um interesse que tem dois lados. Ele tem o lado que ele chamou de primário e secundário. A palavra primário e secundário, eu não sei nem se ele escolheu bem, porque essa palavra pode dar a sensação de que primário está em primeiro lugar e secundário é menos importante. A distinção não é essa. Não foi isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é o seguinte: o interesse público abstrato, ideal, teórico, o interesse de todos, o interesse de toda a sociedade, ele é primário, como uma abstração. Quando o administrador, em sentido lato, pode ser o prefeito, o presidente da República, ou até o procurador-geral quando administra o Ministério Público. O presidente do tribunal quando administra os recursos orçamentários do Poder Judiciário. Todos eles estão administrando. Quando o administrador interpreta o que seria o bem de todos e toma uma decisão, passa a ser interesse público interpretado. Então, o que ele quis dizer em primário e secundário seria interesse público abstrato e interesse público interpretado. Só que ele chamou de primário e secundário. Vamos usar a terminologia dele, que é consagrada. Mas vocês ficam sabendo que o interesse público primário é o bem geral e o interesse público secundário é o interpretado. Aqui no intervalo, uma aluna me perguntou com muita procedência, dizendo que não tinha entendido bem essa distinção. Então eu dei a ela um exemplo que eu acho que pode ser útil a todos. É o seguinte: imaginem que esta aluna fosse a prefeita de uma cidade. E ela tem um orçamento, tem recursos, e dá para fazer um hospital. E ela vai escolher se faz no bairro A ou no bairro B. O interesse público exige que ela faça esse hospital no bairro mais necessitado. Então ela estuda as condições de um bairro, de outro, e toma a decisão. Imediatamente essa decisão é interesse público secundário, porque é a interpretação dela. Se ela estiver certa, significa que a interpretação dela coincide com o interesse de todos. Mas continua sendo secundário, porque é a interpretação dela. Agora, como nem sempre a decisão dela coincide com o interesse público primário, para isso existem as ações populares, existem as ações civis públicas, existe o Poder Judiciário para muitas vezes dizer que o administrador errou. Quando o administrador erra, fica provado que a interpretação dele não coincide com o interesse público primário. Qual é a importância prática dessa distinção? É mostrar que só o administrador é que está vinculado à defesa do interesse público visto pelo administrador. Nós não estamos. O cidadão não está. O Ministério Público não está. O Poder Judiciário não está. Nós podemos agir contra a decisão do administrador toda vez que ele errar. Ou toda vez que nós acharmos que ele errou. Quem vai dizer se ele errou ou não, se ele fez coincidir o interesse público secundário com o primário, será o Poder Judiciário. Isso tudo que eu disse a todos é clássico. Todos os operadores do direito usam no dia a dia a distinção interesse público e interesse privado. E aqueles especializados na área do direito administrativo também usam a distinção interesse público secundário e interesse público primário. Muito bem. Acontece que essa distinção de interesse público e interesse privado, ela tem um vazio entre os dois conceitos. Porque, na verdade, na década de 1970, um outro jurista italiano, Mauro Capelletti, ele andou mostrando para os operadores do direito
que existem interesses que são mais do que meramente individuais, mas não chegam a ser interesse de todos. É lógico que existem interesses de grupos de pessoas, classes de pessoas, categorias de pessoas, que são mais do que meramente individuais. Mas, dizia Capelletti, não chegam a ser interesse público. Exemplo, os moradores de uma região, os consumidores de um produto, eles são mais do que indivíduos, mas não chegam a ser toda a sociedade. E o Mauro Capelletti introduziu esta categoria intermediária. Parênteses. Eu acho que agora vocês devem estar se perguntando, e até com vontade de dizer para mim agora, será que precisava o Mauro Capelletti, 1.700 anos depois, 1.900 anos depois do direito romano, descobrir uma coisa tão óbvia, que entre interesse privado e interesse público existe uma categoria intermediária? Precisava do Mauro Capelletti, um jurista italiano reconhecido no mundo inteiro, descobrir isso? Qual a genialidade dele? Não foi por dizer que há uma categoria intermediária. Isto, até eu que não sou esperto como Mauro Capelletti, qualquer um de nós descobriríamos que há uma categoria intermediária aqui. Qualquer um de nós percebe isto. Qual foi a genialidade dele? A genialidade do Mauro Capelletti foi mostrar que esses interesses intermediários que existem, eles precisavam de uma tutela coletiva diferenciada. Esta foi a genialidade dele. Em 2000 anos de direito romano, ninguém tinha feito isso. Ele disse, há interesses de grupos, há interesses de classe, há interesses de categorias de lesados que não podem ser defendidos pelo sistema do direito público ou do direito privado. Porque são interesses que são de indivíduos, sim, mas eles são compartilhados por classes, categorias ou grupos de lesados que estão na mesma situação. E o sistema clássico não dá solução adequada para conflitos de grupos. Por quê? Pelo sistema clássico, como é que várias pessoas que sofreram dano de consumidor, por exemplo, uma fábrica coloca 1000 automóveis com o mesmo defeito no mercado. Qual é a solução clássica do direito romano? O direito romano não tinha automóvel como nós conhecemos hoje, mas nós podíamos trocar por uma carroça, uma biga romana, aí, feita em série, sei lá. Esse problema poderia acontecer em qualquer época. Mas, qual era o sistema romano? Cada lesado ia procurar a defesa do seu direito. E o que ia acontecer desde o direito romano até hoje? Soluções contraditórias, alguns ganham, outros perdem, mesmo estando na mesma situação, acúmulo de processos, abandono da defesa do direito, muita gente não iria defender direito nenhum, ia preferir não fazer nada, ineficiência da prestação jurisdicional, falta de acesso ao judiciário, ou seja, o sistema não funciona. Não funciona por quê? Porque ele foi concebido para julgar conflitos entre o Estado e o indivíduo, ou julgar conflito de indivíduo para indivíduo. Mas aí entra o Mauro Capelletti. O sistema italiano não foi feito para julgar conflito de massa. Ele não foi feito para julgar o conflito de uma parte da população contra outra parte da população. Ele foi feito para julgar conflito do Caio contra o Tício, ou no máximo de alguns Caios contra alguns Tícios. O sistema não corresponde. O Mauro Capelletti começou a falar isso em 1970. E ele foi ouvido. Ele começou a, não só ele, o nosso procurador-geral, doutor Fernando Grela Vieira, na sua apresentação culta, mencionou que, além do Mauro Capelletti, Vincenzo Vigoriti e outros, Vittorio Denti e tantos outros, eles começaram a mostrar que o sistema clássico era insuficiente, que era preciso começar a estudar novas regras de participação no processo e de solução coletiva da lide. Foi aí que surgiu aqui no Brasil, depois nós em aula mais adiante, nós vamos estudar isso com detalhes, foi aí que aqui no Brasil começou a surgir, primeiro com um grupo de professores da Universidade de São Paulo, depois por um grupo de promotores do Ministério Público Paulista, a ideia de que nós deveríamos criar um processo coletivo.
E foi esta a origem da ação civil pública, foi a origem do inquérito civil, foi a origem desta mudança notável que se operou no direito brasileiro nas últimas 2, 3 décadas. Mas tudo começou com Mauro Capelletti. Não por mostrar que há uma categoria intermediária, porque isso até eu descobriria, mas por mostrar que havia necessidade de uma tutela coletiva para essa categoria intermediária, o que provavelmente poucos de nós perceberiam. Ou talvez demorasse mais tempo para perceber, porque a situação do congestionamento da justiça estava chegando a um ponto que alguma solução precisava ser tomada. E esta é uma das soluções, é o processo coletivo, que ainda não está bem compreendido pelos tribunais. Por quê? Porque os tribunais são compostos de juízes que não aprenderam isso na faculdade, que não trabalharam com isto na sua atividade funcional. São pessoas que, quando foram substituídas por novas gerações, como os senhores, vão levar uma nova visão do processo coletivo. Os juízes hoje se revoltam contra a defesa coletiva do contribuinte, por exemplo. Errados estão os juízes. O contribuinte precisa ser defendido coletivamente quando o interesse dele for igual ao do grupo. Porque senão vai acontecer o que acontece na questão do consumidor, do meio ambiente, decisões contraditórias, ineficácia do sistema, assoberbamento do poder judiciário e abandono da defesa do direito por muitos lesados. Quando nós tivermos uma nova mentalidade dentro dos operadores do direito, o processo coletivo vai se tornar ainda mais importante. Se eu estivesse falando isso que estou falando aqui agora, há 20, a 30 anos atrás, provavelmente os senhores não seriam 400. Os senhores seriam meia dúzia. E hoje, todos nós sabemos que esta matéria é importante. Por quê? Porque ela está acontecendo. Muito bem. No nosso curso é exatamente esta categoria intermediária que nós vamos estudar. É a categoria dos interesses transindividuais ou meta-individuais. Eu tenho certeza que os senhores já ouviram as duas expressões, transindividuais e meta-individuais. Qual o nome correto? Eu vou dizer aos senhores, elas se equivalem. Há alguns autores que tentam estabelecer diferenças, não vão por aí. Na verdade, o próprio Capelletti, quando se referiu à defesa desses interesses de grupo, ele usou a expressão meta-individual. Mas a expressão meta-individual, para os puristas, ela não é uma expressão muito feliz, porque ela é composta de radical latino e prefixo grego. Isso é um hibridismo. Nós podemos compor palavras novas na língua atendendo às novas necessidades. Nós não falávamos de interesse meta-individual no direito romano porque eles não tinham essa necessidade naquela época. Hoje temos. Então, o Capelletti pegou, como outros juristas, eles pegaram um prefixo que significa além de, meta é além de, indivíduo. Quer dizer, o interesse meta-individual é o interesse que transcende o indivíduo, é individual, mas pega um grupo de indivíduos e não chega a ser interesse público, não chega a ser interesse do Estado. É isso que ele quis dizer. Está perfeita? Tá, vocês podem usar essa expressão? Pode. Tem muita gente que usa. Entretanto, ela é um hibridismo. Para os puristas, eles preferem pegar o radical latino e um prefixo latino. O radical latino é o mesmo. Agora, o prefixo latino, agora trans. Trans significa o quê? Além de, atravessar, além de. O que é uma região transmontana? É além da montanha. O interesse transindividual é a mesma coisa que meta-individual, a questão de palavras. Vocês podem usar as duas expressões. Eu preferi harmonizar nas minhas manifestações, aqui vocês vão ver, eu vou falar em transindividual. Por quê? Para ter uma formação de uma palavra mais homogênea, mas é possível usar outra expressão também. O que são esses interesses? São interesses de grupos, classes ou categorias de pessoas. São interesses de indivíduos, sim, mas que não chegam a ser de toda a sociedade. Eles são mais abrangentes ou menos abrangentes, dependendo do grupo. Como existem grupos mais abrangentes e menos abrangentes. Por exemplo, os grupos de moradores de uma pequena cidade é um grupo menos abrangente. Os grupos dos moradores de São Paulo é um grupo mais abrangente.
Os grupos de consumidores de leite é um grupo mais abrangente. Os grupos de consumidores de automóvel Rolls-Royce é um grupo menor. Esses grupos dependem de abrangência, mas são grupos, classes ou categorias de pessoas. Classes. Os advogados, uma classe, eles têm interesse de classe. Os promotores, os estudantes, os trabalhadores rurais. São classes de pessoas, são grupos ou categorias de lesados. Por que regras próprias para a defesa desses interesses? Porque tem peculiaridades. Peculiaridades. Que peculiaridades? Primeira peculiaridade. Como é que eu ponho todo o grupo no polo ativo do processo? Como é que eu posso pegar os consumidores de leite do Brasil e pô-los no polo ativo de um processo? Não dá. Como é que eu posso distribuir um dano, a indenização, para um grupo indeterminado? Não dá. Então, eu sou obrigado a reconhecer que o processo coletivo tem peculiaridades. É por isso que tem regras próprias para a sua defesa. São essas regras que nós vamos estudar. Bom, vamos ver quais são esses famosos interesses transindividuais ou meta-individuais. São interesses de grupo, classe ou categoria de lesados. Exemplos. São exemplos clássicos. Guardem esses exemplos, que são exemplos que podem estar sempre presentes na nossa cabeça. Os moradores de uma região em matéria ambiental. Eles são interesses transindividuais. Em matéria ambiental, eles formam um grupo, uma classe ou uma categoria de lesados. Os consumidores do mesmo produto. Eles podem, tanto os moradores de uma região quanto os consumidores de um produto, eles podem ter idades diferentes, eles podem ter capacidade econômica diferente, eles podem ter profissões diferentes, mas em alguns pontos eles são homogêneos, eles são uniformes. Os moradores de uma região podem ser ricos ou pobres, mas se tiver uma poluição que contamine aquela região, todos vão ser atingidos, ricos ou pobres. Os consumidores do mesmo produto podem ser moços, podem ser velhos, mas se aquele produto estiver contaminado, pode matar a todos ou pode causar lesões a todos. Os trabalhadores da mesma fábrica, tem os que ganham mais, tem os que ganham menos, tem os que são do turno da noite, os turnos da manhã, tem muitas diferenças entre eles, mas no que diz respeito à segurança do trabalho, o proveito é de todos. Não é? Vocês imaginem uma pedreira que não dê para os seus trabalhadores o equipamento de proteção individual. Isto é uma coisa que causa danos a todo o grupo. Os alunos do mesmo estabelecimento, os sócios da mesma empresa, esses são os exemplos clássicos de interesses transindividuais. Quanto a eles, a conveniência social na sua defesa coletiva. Se eu falar qual a conveniência? A conveniência é que se nós obrigássemos cada morador da região, cada consumidor de um produto, cada trabalhador da fábrica, a contratar um advogado e entrar na justiça, nós sabemos as consequências que isso provocaria. Decisões contraditórias, uns ganham, outros perdem, uns não vão poder custear o processo, outros vão, uns vão conseguir fazer prova, outros não vão conseguir. Os juízes também, mesmo que a prova fosse igual, cada juiz, cada cabeça uma sentença. Tem gente que ia ganhar, tem gente que ia perder, estando na mesma situação de fato. O que leva a uma injustiça inaceitável, que leva a um descrédito no Poder Judiciário, nas funções de todos nós. Não é só o Poder Judiciário que sofre com isso. Todos os operadores de direito são atingidos pela ineficiência do sistema. Há uma conveniência social muito grande em que o grupo seja defendido de maneira coletiva, porque assim, numa única ação, eu consigo representar ou substituir todo o grupo lesado, eu consigo fazer uma só prova, e eu consigo obter que aquela sentença beneficie todos os lesados, mesmo aqueles lesados que não contrataram advogado e jamais compareceram ao processo. Esta é a conveniência social em que eles sejam defendidos de maneira coletiva. Vamos ver, então, a distinção entre esses interesses. Esses interesses, eles foram distinguidos
pelo Código de Defesa do Consumidor em 1990 em 3 categorias. Ou são difusos, ou são coletivos, ou são individuais homogêneos. Como distinguir se o interesse é difuso, se ele é coletivo ou se ele é individual homogêneo? Vocês vão falar assim, mas e por que distinguir? Qual a utilidade de fazer essa distinção? Eu não posso chamar tudo isso de interesse transindividual? Pode. Em algumas circunstâncias eu posso chamar de interesse transindividual. Mas há circunstâncias em que, se eu souber que tipo de interesse que é, isso vai ter consequências não só teóricas, mas práticas muito interessantes. Por exemplo, dependendo da natureza do interesse, pode haver uma abrangência maior da imutabilidade do julgado ou não. Porque se o interesse for, por exemplo, individual homogêneo, eu estou trabalhando com grupos mais determinados de pessoas. E se eu estiver trabalhando com interesse difuso, o interesse alcança um grupo indeterminável de pessoas. Isso tem consequências na hora de propor o pedido, de fazer o pedido, na hora de julgar o pedido e na hora da execução. Até para saber o destino da indenização. Então, essa distinção aqui não é uma distinção apenas teórica, ela é teórica. Mas ela tem consequências práticas extremamente importantes no que diz respeito à propositura da ação, à formulação correta do pedido, ao julgamento correto do pedido, à intervenção de terceiros. Há consequências dependendo do interesse ser difuso, coletivo ou individual homogêneo. Então, já que há conveniência em distinguir esses interesses, nós precisamos de ter um critério para distingui-los. E o critério é muito fácil. Tem gente que tem dificuldade e trata esses interesses, às vezes, principalmente o coletivo individual homogêneo, eu tenho visto gente tratar um pelo outro. E eles são muito diferentes. E dá perfeitamente para distingui-los, e é extremamente prático e útil distingui-los. Eu posso, para distingui-los, usar 2 características básicas para distingui-los. E é muito simples, são 2 características que todos os senhores são capazes de identificar. Não é preciso grande esforço para distinguir as características. Eu faço simplesmente 2 simples perguntas. Primeira pergunta: o grupo de lesados, eu posso determinar o grupo? Sim ou não? Não é uma pergunta tão difícil. Eu examino o grupo. É um grupo de consumidores, é um grupo de estudantes de um colégio, é um grupo de moradores de uma região. Eu posso determinar o grupo? Depois, como determinamos o grupo, outra história, nós vamos chegar lá. Mas eu posso determinar o grupo? Posso ou não posso? É uma resposta relativamente simples. Segunda pergunta que eu faço para mim mesmo. O interesse que está sendo pretendido por esse grupo, eu posso quantificar e dividir um pouquinho para cada um dos integrantes do grupo? Também é uma pergunta que não é nada absurda nem nada complexa. É uma pergunta relativamente possível de ser respondida, bastando examinar a natureza do interesse e o tipo do pedido que está sendo feito. Se eu fizer essas 2 perguntas, eu simplesmente consigo classificar qualquer interesse transindividual. Então, eu aqui elaborei um pequeno quadro que vocês que estão aqui e os que estão nos ouvindo pela internet, nos vendo pela internet, os senhores podem reproduzir em casa, até sem mesmo olhar este slide. É um quadro simples, é um retângulo. E eu dividi esse retângulo em 4 colunas. Na primeira coluna é onde eu vou dizer qual a natureza do interesse. Se é difuso, se é coletivo e individual homogêneo. Esta é a primeira coluna. A segunda, a terceira e a quarta coluna, por enquanto, estão em branco, vão ser preenchidas à medida que eu exponho. A segunda coluna é para eu identificar a determinabilidade ou não do grupo lesado. A terceira coluna é para eu identificar a divisibilidade ou não do objeto pretendido. E a última coluna se destina a determinar a origem da lesão. Então, é um quadro que é muito fácil dos senhores montarem, e mesmo aqueles que possam eventualmente estar tendo um pouco de dificuldade para ver esse slide, eu tenho informações do pessoal da informática que está sendo transmitido o slide ao lado da projeção do palestrante, mas mesmo quem não visse esse slide, eu explicaria como se faz esse quadro.
é um retângulo dividido em 4 colunas. A primeira coluna se destina à natureza do interesse. Que tipo de interesse é? Nós sabemos que podem os interesses ser difusos, coletivos ou individuais homogêneos. A segunda coluna é para eu dizer se o grupo é determinável ou não. A terceira coluna é para saber se o objeto do interesse pode ser dividido, quantificado e dividido ou não. E a última coluna eu quero saber qual é a origem da lesão. Então agora vamos começar a nos fazer aquelas 2 perguntas iniciais. Se eu posso determinar o grupo e se eu posso dividir o objeto. Com essas 2 simples perguntas, eu preencho o quadro todo. Querem ver? Primeira pergunta que eu faço. Só suponho que um aluno, um colega, um estudante me traga uma hipótese e diga: professor, isto aqui é interesse difuso, é coletivo e individual homogêneo. O que eu vou fazer? A primeira, eu vou examinar, vou ler do que se trata, e eu vou para mim mesmo fazer a seguinte pergunta. O pedido que está sendo feito nesta ação civil pública, por exemplo, se for atendido, vai gerar um benefício econômico, um bem da vida, uma utilidade, um proveito. Eu posso pegar esse bem da vida, esse proveito, esse dinheiro e dar um pouquinho para cada integrante do grupo? Se a resposta for sim, significa que esse interesse é divisível. E, portanto, eu já sei que o interesse é individual homogêneo. Eu vou dar um exemplo e vai ficar claro. Vocês imaginem que alguém me traga agora uma ação civil pública que relata que a fábrica de automóveis X produziu 1000 automóveis com o mesmo defeito no câmbio. E o pedido daquela ação é que aquela fábrica seja condenada ao recall para que ela troque aquela peça com defeito. Ou pague R$1.000 para cada consumidor que tiver um carro naquela série, naquele modelo, atingido por aquele dano. Eu leio aquela petição inicial e eu faço a seguinte pergunta para mim mesmo. Isso é interesse de grupo? Naquela ação, o Ministério Público, o PROCON, está pedindo para a fábrica ser condenada a reparar o dano de todos os consumidores que compraram aquele produto naquela série, naquele modelo. Então, é interesse de grupo. Se o pedido for atendido pelo juiz, ou seja, cada consumidor lesado fica com um título para receber ou a reposição da peça ou R$1.000. Eu posso dividir isso entre os lesados? Posso, claramente posso. Porque eu, Hugo, comprei um carro. Eu vou receber R$1.000 ou a reposição da peça. O doutor Mário comprou 2, 3 carros para a escola, não é? Para a escola, porque ele vai ter o direito de uma reposição maior do que a minha. Então, aquele interesse é divisível, nós estamos diante de interesses individuais homogêneos. Acontece que isso resolve uma parte do problema, mas isso mostra que os interesses difusos e os coletivos têm objeto indivisível. Então, eu sei o que é interesse individual homogêneo. Interesse individual homogêneo é isso. É o interesse de grupo de objeto divisível. Não é nada do outro mundo. E tem que ser assim. Se o interesse for individual homogêneo e não for divisível, é prova que ele não é interesse individual homogêneo. Isso é uma contradição in terminis. Se for individual homogêneo, tem que ser divisível. Agora, e se for indivisível, eu não sei. É a hora que eu faço a segunda pergunta para mim mesmo. E o grupo? É determinável? Se eu puder determinar o grupo, o interesse não é difuso. Mas, se o grupo for indeterminável, o interesse é difuso. Já determinei o segundo. Vamos exemplificar também. Vocês imaginem uma propaganda enganosa que seja divulgada hoje na televisão. Uma fábrica aí anuncia um carro que faz 300 km por litro de gasolina. E vamos dizer que isso seja enganoso, pelo menos no estágio atual da nossa tecnologia. E, neste caso, esta propaganda enganosa, o Ministério Público entra com uma ação para proibir que aquela propaganda seja veiculada. E até para obrigar que uma contrapropaganda correta seja feita. Eu pego aquela ação, um aluno me traz aquela ação civil pública e fala, e agora, professor? Joguei o senhor na parede. O senhor vai me dizer que
Que tipo de interesse é esse? Eu leio aquela petição inicial e faço para mim mesmo a pergunta. É interesse de grupo? É. Eu estou cuidando de uma propaganda enganosa que está atingindo o mercado de consumo de automóveis. Mercado efetivo ou potencial. São consumidores para o fim do Código de Defesa do Consumidor. É grupo. Agora vamos para a segunda pergunta. Quer dizer, a primeira é uma preliminar, né? Você saber se é grupo ou não. Agora vamos para a primeira das duas perguntas específicas. Eu posso dividir o proveito? Muito bem. Qual é o proveito que eu estou pedindo? Parar a publicação e fazer uma contrapropaganda. Parar a publicidade enganosa e fazer a contrapropaganda. Eu posso dividir esse proveito entre cada lesado? Não. É indivisível aquele bem da vida. Eu não posso quantificar e dar um pouquinho da proibição para cada lesado. Então, se é indivisível, não é individual homogêneo. Vamos ao grupo, que é a segunda pergunta, que é específica, é saber se aquele grupo que vai ser beneficiado com aquela sentença, se é um grupo determinável ou indeterminável. O grupo de indivíduos que está atingido pela propaganda enganosa, eu posso determinar o grupo? O que vocês acham? Não, eu não posso determinar o grupo. Porque vocês vão falar, não, é só consumidor daquele produto. Eu não sei quem é consumidor daquele produto. Por enquanto, é uma propaganda enganosa. A propaganda enganosa atinge todos nós. Mesmo que a gente não queira comprar aquele produto. Porque a gente é consumidor potencial. Pode ser que hoje eu não queira, mas pode ser que aquela propaganda fique dentro de mim, germinando, crescendo. Um dia, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, eu vou comprar um produto, eu vou me lembrar que tem um carro que faz 300 km por litro de gasolina e eu vou atrás daquele carro. Eu também fui atingido pela propaganda. Mas eu não tenho como, autor da ação, quantificar o grupo lesado, dizer qual é o tamanho do grupo. Se eu não posso determinar o tamanho do grupo, o interesse é difuso. Vocês vejam que o interesse difuso tem 2 características a essa altura. Ele é indivisível e o grupo é indeterminável. Com isto, eu já sei o que é interesse individual homogêneo e o que é interesse difuso. Os senhores vão falar, então eu também já sei o que é interesse coletivo. É verdade. Vocês com 2 características, vocês já fecharam o quadro inteirinho. Eu vou continuar preenchendo o quadro só por rigor sistemático, mas já é desnecessário. Vocês já liquidaram os 3 tipos de interesse. O individual homogêneo é o divisível, o difuso é o indivisível e indeterminável, o grupo, e o coletivo é o que é, por consequência, de objeto indivisível e grupo determinável. É óbvio. Então, só que o legislador, ele teve um cuidado. Ele também definiu o coletivo, dentro do que eu estou falando. Não há quebra de harmonia. Ele deu um detalhe a mais, que é só para fechar o quadro. Ele acrescentou que o interesse coletivo é aquele que reúne uma relação jurídica básica comum. Todos os integrantes do grupo, eles participam de uma relação jurídica básica comum. E o que o Código do Consumidor falou com relação aos demais interesses? Ele disse que o difuso tem origem numa situação de fato e que o individual homogêneo tem uma origem comum. Eu acho, aqui eu vou me deter com um pouquinho mais devagar nessa terceira coluna, ela não é nem necessária. Eu já provei para os senhores que com a primeira e a segunda coluna, com a determinabilidade do grupo e a divisibilidade do objeto, eu já distingo o interesse entre coletivo, difuso e individual homogêneo. Deixa eu falar, para que a terceira coluna? A terceira coluna é uma coluna que causa muito embaraço para os alunos. Mas eu vou mostrar para os senhores que não há motivo para que nós nos preocupemos com ela, desde que nós a entendamos corretamente. Primeiro, não leiam isto aqui literalmente. Eu pus isso aqui do jeito que eu pus, porque é o que está na lei. É o que está no Código do Consumidor. Eu não escreveria a lei assim. Pus assim porque é isso que vocês vão encontrar na vida profissional, vocês vão encontrar na prática. Não é que está errado. É que isso daí dá a impressão de que o interesse coletivo é o único que tem uma relação jurídica. Não é verdade.
Dá a impressão que o interesse difuso é o único que tem uma base de fato. Não é verdade. E dá a impressão que o individual homogêneo é o único que tem origem comum. Também não é verdade. Você fala, bom, eu estava entendendo tudo, mas agora complicou. Não, não complicou nada. Continuem com isto que eu falei, da determinabilidade do grupo e da divisibilidade do objeto. Isto resolve. Você fala, bom, tudo bem, até aí eu entendi. Então, como conciliar essa terceira coluna? Aí entra a minha explicação. É o seguinte. Todo o interesse, não estou falando em interesse teórico, estou falando em interesse concreto. Dentro de um processo, existem interesses em jogo. Todo o interesse, absolutamente todo. Pode ser interesse público, pode ser interesse privado, pode ser interesse difuso, pode ser coletivo, pode ser individual, homogêneo. Todo o interesse tem uma base de fato e tem um suporte jurídico. Todo o interesse. Senão, isso é uma teoria, não é um fato. Vamos pegar, por exemplo, o interesse de punir do Estado. Tem uma morte. Tem um autor que matou uma vítima. Isso é um fato. E há uma relação jurídica. Qual é a relação jurídica? É proibido matar. E ele matou. Há um fato e há uma relação jurídica. Vamos pegar o direito privado. Caio não quer pagar um cheque para o Tício. E o Tício processa. Há um fato, o não pagamento. Há um fato, há um título de crédito não pago. E há uma relação jurídica, a lei cambial. Peguem o interesse. Vamos pegar o difuso. Propaganda enganosa. A fábrica é condenada a fazer uma contrapropaganda e a suspender a propaganda enganosa. Existe um fato? Lógico que existe. A publicidade enganosa é um fato. Existe uma relação jurídica? Lógico. O Código do Consumidor proíbe a propaganda enganosa. Vamos pegar outro exemplo de difuso. A poluição atmosférica. É um fato. Todo mundo só vê o fato, a poluição atmosférica. E a relação jurídica existe? É lógico que existe. A lei nos dá direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Essa é uma relação jurídica. Está na Constituição, está na lei da Política Nacional do Meio Ambiente, está na lei que disciplina as relações ambientais. Então, como eu vou dizer que não há um fato e uma relação jurídica no difuso? No individual homogêneo, existe fato? A fábrica coloca 1000 carros com defeito no mercado. Qual o fato? O fato é que meu carro está dentro do lote com defeito. Isso é fato. E a relação jurídica, lógico. O vendedor, o produtor, responde pelo vício do produto. Vocês vão falar, pera, melhorou um pouco, mas eu ainda continuo não entendendo para que a terceira coluna. Eu repito, a terceira coluna não é necessária. Eu, com a divisibilidade do objeto e a determinabilidade do grupo, eu já distingo o interesse individual homogêneo, o difuso e o coletivo. Vocês vão falar, bom, estou quase convencido, falta só uma coisa. Então, o que é o interesse coletivo especificamente? E vamos a um exemplo. Aí entra o que o legislador quis dizer com a relação jurídica. Ele não quis dizer, por isso que eu acho que ele não foi muito feliz em dizer relação jurídica, ele dá a impressão, parece que ele quis dizer que só o interesse jurídico é que tem, só o interesse coletivo é que tem relação jurídica. Não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que, no interesse coletivo, o problema que o juiz vai ter que resolver está na relação jurídica. Enquanto no problema do consumidor, o problema é a poluição. É uma situação de fato. No individual homogêneo, o que está ligando o grupo é a origem comum da lesão. No interesse coletivo, é a relação jurídica que o juiz vai ter que resolver de maneira uniforme para os integrantes do grupo. Eu vou exemplificar e aí a luz vai se fazer. Os senhores imaginem que nós, todos nós, saiamos daqui da nossa agradável reunião e vamos a um banco. Faz de conta que nós tenhamos conta no mesmo banco, o Banco X. E nós assinamos um contrato de cheque especial, um contrato de adesão. Ou vamos dizer que todos nós resolvamos ir numa concessionária e entrar num consórcio de automóvel e nós entremos no mesmo grupo e assinemos um contrato de adesão. Vamos supor que nesse contrato de adesão, seja no banco, seja na concessionária, seja numa seguradora, vamos dizer que haja uma cláusula abusiva.
E vamos dizer que o Ministério Público propõe uma ação civil pública para obter do juiz a declaração de nulidade da cláusula abusiva. Aí um aluno chega para mim e me traz essa petição inicial. E eu vou fazer aquele joguinho. A primeira pergunta teórica é interesse de grupo? Se o Ministério Público estiver pedindo a nulidade da cláusula para todos os consorciados, para todos os assinantes do cheque especial, para todos os que estão na mesma situação, é interesse de grupo. Aí eu vou fazer as duas perguntinhas específicas. Eu posso dividir o proveito? O proveito é a nulidade da cláusula. Eu posso dividir, vamos dizer que são 30 pessoas, 300 pessoas que assinaram aquele contrato. O juiz vai declarar nulo o contrato naquela cláusula, aquela cláusula vai ser declarada nula para 300 pessoas. O proveito que está sendo pedido na ação, eu posso quantificar e dar um pouquinho para cada um dos 300? Não. Não posso dar 1% da nulidade para o João, 1% para o José, 1% para o Antônio. Não, ele é igualmente nulo para todos os integrantes do grupo. O grupo é determinável ou indeterminável? É determinável. Só quem assinou aquele contrato de adesão é que viu a declaração da nulidade. Se o juiz proibir aquela cláusula para contratos futuros, eu estou pegando o grupo indeterminável, e aí é difuso. Mas se o juiz anular aquele contrato para quem assinou, aí o grupo é determinável, aí não é difuso. E como não é divisível o interesse, como é que nós todos chamaríamos esse interesse? Interesse coletivo. O que é um interesse coletivo, portanto? O interesse coletivo é um interesse transindividual, é um interesse de grupo. É um interesse que não pode ser dividido entre os integrantes do grupo. Não pode ser quantificado, eu não posso dar uma porcentagem, uma parte para cada um. Eu não posso eu posso determinar o grupo lesado. No interesse coletivo, é um grupo determinável. Porque se fosse indeterminável, eu cairia no difuso. E mais do que isso, agora é que vem a razão de ser da terceira coluna. Quando o juiz for resolver a questão da nulidade da cláusula abusiva, ele vai resolver a relação jurídica básica de maneira uniforme para todos os integrantes do grupo. Isto o Código do Consumidor chama de interesse coletivo. Então não há truque. Este quadro aqui, ele é simples, é didático. Não fui eu que fiz. Eu apenas tirei esse quadro da lei. O Código de Defesa do Consumidor diz essas características. Eu repito, se eu fosse fazer esse quadro, eu não faria. Eu faria só a coluna 1 e a coluna 2, que são suficientes. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês que quando vocês forem abrir o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, vocês vão ver a referência à relação jurídica básica. E aí vocês poderiam ter dificuldade. Não vão ter. Vocês entendam o seguinte: quando o Código do Consumidor diz que o interesse coletivo é aquele que tem uma relação jurídica básica comum, vocês entendam que o Código do Consumidor quis dizer que esse interesse coletivo é um interesse indivisível. Por que ele é indivisível? Porque ele não é individual homogêneo. Se fosse divisível, ele seria individual homogêneo. Ele é de um grupo determinável, porque se fosse indeterminável, ele seria difuso. E ele é um interesse cujo objeto tem que ser resolvido de maneira uniforme para todos os integrantes do grupo. Ou seja, o juiz não pode dizer que aquela cláusula abusiva é mais nula para o José do que para o João. Se a cláusula é a mesma para o José, para o João e para os 300 indivíduos que assinaram aquela cláusula. Então, é isto que são os interesses transindividuais. Eles são interesses de grupos, classes ou categorias de pessoas, interesses que reúnem pessoas que estão numa mesma situação, mas não pensem os senhores que só o interesse coletivo é que tem a relação jurídica. Todos têm relação jurídica. Só que no coletivo, o juiz vai ter que resolver a relação jurídica de maneira uniforme para os integrantes do grupo. Já no interesse difuso, não. No interesse difuso, o juiz vai mandar fechar a fábrica. Lógico que ele usa uma relação jurídica.
Mas não é a relação jurídica, não é na relação jurídica que está o problema. O problema está no fato, na poluição. No interesse individual homogêneo, o problema está na divisibilidade do objeto. O juiz vai mandar pagar uma indenização para cada um. Já no interesse coletivo, o juiz vai decidir a relação jurídica de maneira uniforme para os integrantes do grupo. Esse quadrinho, vocês vão encontrar nos slides inteirinho. Eu peço a vocês que estão vendo pela internet que baixem esse quadro. Quem está aqui já viu. Ele é possível de ser refeito em casa por vocês, mesmo sem olhar isto aqui. Eu vou refazer esse quadro mentalmente com vocês. Vocês vão falar, puxa, há quantos anos o senhor mexe com isso? Também é uma covardia fazer esse quadro. Mas não é pela covardia da simplicidade. É simplesmente pelo método. Eu vou pegar um retângulo, vou fazer 4 colunas. Na primeira coluna eu ponho os tipos do interesse. É difuso, é coletivo, é individual homogêneo. Quem não faria isto? Mesmo aquele que estivesse estudando isso pela primeira vez faria isto. Na segunda coluna eu vou cuidar da determinabilidade do grupo. Na terceira eu vou cuidar da divisibilidade do objeto. E na última eu vou cuidar da origem da lesão. Na primeira, na coluna do meio, vamos começar pela coluna do meio, que metodicamente é a pergunta mais didática que deve ser feita. Eu posso dividir o proveito econômico, o bem da vida, que é objeto da ação civil pública? Se a resposta for sim, eu tenho um interesse individual homogêneo, porque só o individual homogêneo é que tem divisibilidade. E eu posso fazer completar o quadro dizendo que os outros são indivisíveis. Pronto, eu já preenchi a coluna do meio. Vamos agora para a coluna 1, que é a coluna da determinabilidade do grupo. Qual é o único interesse cujo grupo é indeterminável? Eu não posso dizer quais são os integrantes do grupo. É o difuso. O difuso, vocês devem já ter ouvido, às vezes quando ouve uma rádio, às vezes elas fazem cadeia. É muito comum vocês ouvirem radiodifusora de Piracicaba, radiodifusora de não sei o quê. A palavra difusor, ela é muito boa para dar ideia do que é o difuso. O que é uma rádio? A rádio é um som que é divulgado nas ondas do ar e é transmitido, esse som, para os nossos aparelhos portáteis, ou até de mesa. Quem é que pega esse som? Nós nunca saberemos. O pessoal da rádio que transmite aquele som não sabe. Por quê? Porque isso é um som difuso. É o mesmo problema da televisão, de um jornal. Quem lê um jornal? Quem lê um outdoor na Avenida 23 de Maio? Isso é difuso. Quem é que determina um grupo de pessoas lesadas pelo meio ambiente? Vocês vão dizer, bom, no meio ambiente é fácil, são só os moradores da região. O indivíduo que mora numa outra região, ele não é atingido. É só eu determinar o grupo. Estão muito enganados. Eu não posso determinar um grupo de uma lesão ambiental. Sabem por quê? Porque os moradores de uma região não são determináveis. Tem gente nascendo, tem gente morrendo, tem gente mudando para lá, tem gente saindo de lá. Eu não posso dizer qual é o grupo que está sofrendo com uma poluição ambiental. Vocês imaginam uma poluição num bairro aqui em São Paulo? Qual é o grupo lesado? Vocês vão falar, são os moradores do bairro. Mas eles são variáveis. Então, quando eu estou diante de um grupo indeterminável, eu estou diante de um grupo difuso. E, finalmente, eu vou para a terceira coluna. E eu vou dizer que só o interesse coletivo, o Código do Consumidor disse que merece que a relação jurídica básica seja decidida de maneira uniforme para os integrantes do grupo. No que diz respeito aos interesses difusos, a sua origem é uma relação de fato, uma situação de fato, e no individual homogêneo, o que é característico é a origem comum da lesão. Mas eu diria para vocês, a minha explicação, no interesse individual homogêneo, a característica não é a origem comum da lesão, nem a determinabilidade do grupo, é a divisibilidade do objeto. No interesse coletivo, qual é a característica? É a determinabilidade do grupo, a indivisibilidade do objeto e o fato de que a relação jurídica deve ser decidida de maneira uniforme entre todos os integrantes do grupo.
E, finalmente, no interesse difuso, ele é um interesse de grupo, ele é indivisível, baseia-se numa situação de fato, mas o grupo é indeterminável. Isso vai alterar muito como é que eu vou fazer o pedido, como é que eu vou julgar essa ação, porque é completamente diferente julgar uma ação de objeto divisível de objeto indivisível. É muito diferente mandar um dinheiro para o fundo ou mandar para os lesados. É muito diferente a execução num caso, em outro caso. É muito diferente a coisa julgada, dependendo da natureza do interesse controvertido. Então, esta distinção, ela é teórica, mas, sobretudo, ela é prática e ela é útil. Pois não. Então, sempre que a questão versar sobre meio ambiente, vai se enquadrar em interesse... Não necessariamente. Olha, essa é uma pergunta das que eu digo para vocês, como é boa, como é útil, porque é uma pergunta que ajuda a todos. Normalmente, a gente dá como exemplo o meio ambiente como um interesse difuso, mas nem sempre. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico para vocês e muito marcante. Há pouco mais de 20 anos, na Ucrânia, uma usina nuclear explodiu. Foi um fato mundialmente conhecido. Foi o maior acidente nuclear da história. Nós já tivemos coisas piores nucleares, mas foi por vontade do ser humano, né? Mas esse não, esse foi um acidente mesmo. E a usina, eu acho que foi em 86, ela explodiu. E com a explosão, a contaminação radioativa pegou a região toda, matou pessoas, matou animais. Havia muito, era uma região, tinha muita agricultura, também havia gado de corte, gado leiteiro. Também o gado que não morreu foi contaminado e também produzia, o leite foi industrializado, o leite contaminado. Foi o Lute que trabalhou nisso? Não. Mas é um caso que o Ministério Público de São Paulo trabalhou. Aliás, foi um caso em que o Ministério Público de São Paulo trabalhou junto com o Ministério Público Federal. O que aconteceu? Eles começaram a vender o leite contaminado no terceiro mundo. Os países do primeiro mundo não quiseram receber o leite contaminado da explosão nuclear da Ucrânia. Mas vejam, esse acidente é um belo exemplo do quê? Aí houve lesão a interesses individuais homogêneos e difusos. Querem ver por quê? Vamos dizer que esse acidente tivesse ocorrido no Brasil. Se tivesse ocorrido aqui no Brasil, esse gado que morreu no entorno, isso causa lesão aos proprietários que perderam o gado. Esses danos têm origem numa situação de fato comum. É uma origem comum. Há uma relação jurídica que une o grupo. Mas o que caracteriza mesmo esta lesão é a divisibilidade do objeto. Eu tinha 50 cabeças e perdi 50 cabeças. Você tinha 100, perdeu 100. Se o juiz aqui no Brasil condenasse a União, que é quem explora a usina nuclear, aqui no Brasil, Angra 2, Angra não sei o quê, se ele condenasse, a Justiça Federal condenasse a União a pagar, eu ia receber 50 vezes o preço de uma cabeça de gado. Você ia receber 100 vezes. Isso é divisível. O leite que foi vendido, eu comprei 50 latas. Eu fico com o direito de devolver e receber meu dinheiro de volta. Isso é divisível? Também é divisível. E todas as outras pessoas que estão na mesma situação têm interesse divisível. Entretanto, o juiz pode ir além, deve ir além. Foi, aliás, o que o juiz fez. O juiz federal proibiu a comercialização do leite contaminado de Chernobyl. Esta proibição, a proibição, vocês consideram a proibição um bem divisível? Não. Vocês consideram a proibição atingir um grupo determinável ou indeterminável de lesados? É indeterminável. O interesse é difuso. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a mesma situação de fato pode provocar danos de mais de uma categoria. Nós vamos ter que examinar o caso concreto e ver que tipo de interesses decorrem daquela conjunção fato-norma. Mas não se preocupem com o problema só da relação jurídica. Diga, Valério. Voltando àquele seu exemplo do contrato de adesão no banco, se a ação for destinada à nulidade do contrato pela abusividade da cláusula para os futuros contratantes, para os atuais contratantes
e uma condenação genérica por indenização por dano moral. Excelente exemplo. Eu vou repetir para que talvez o pessoal da internet não tenha pego a sua pergunta, que é muito elucidativa. O promotor de justiça, doutor Eduardo Valério, trabalha no consumidor, colocou uma questão extremamente interessante. Naquela questão do contrato de adesão abusivo com uma cláusula abusiva, se na ação o membro do Ministério Público, o PROCON, uma associação civil, pede a nulidade da cláusula para todos os que assinaram, uma indenização, um valor divisível para aqueles que sofreram um prejuízo, e também a proibição para que aquela cláusula não conste em contratos futuros, vocês veem aí mais de um tipo de interesse. Vamos ver quais são. A proibição para constar em contratos futuros é nitidamente interesse difuso, porque abrange um grupo indeterminável de lesados. A anulação para quem assinou o contrato é nitidamente uma relação jurídica básica, que tem que ser resolvida. Desculpe. É uma relação jurídica que tem que ser resolvida de maneira uniforme para todos os integrantes do grupo. A anulação do contrato para quem assinou o contrato é interesse coletivo. Não é divisível, não é um proveito quantificável. Agora, uma eventual indenização que seja dada para os lesados é divisível. Então, nesta ação, o doutor Valério faria um pedido que envolveria até os 3 tipos de interesses transindividuais. Vamos agora guardar, eu peço a vocês para guardarem 3 exemplos, não precisa mais do que isso, que são exemplos emblemáticos, que nós vamos usar sempre. Pensem nos moradores de uma região em matéria de defesa do meio ambiente. Normalmente vocês vão estar pensando em interesses difusos. Nem sempre. Temos o caso do leite contaminado de Chernobyl, que também pega indivíduos determinados. Mas normalmente uma questão ambiental, ela pega interesses difusos. Nem sempre, mas é o mais comum. Pensem no contrato de adesão. Normalmente o contrato de adesão vai pegar uma relação jurídica básica, um interesse coletivo. Nem sempre, como o doutor Valério acabou de colocar. Nós podemos ter um contrato de adesão que envolva também interesse difuso ou interesse individuais homogêneo. Mas, normalmente, se eu ataco uma cláusula num contrato de adesão para beneficiar um grupo determinado de lesados, eu estou mexendo com o interesse coletivo. E, finalmente, se eu tenho uma série de um produto com um defeito e eu estou pedindo a reposição do dano ou uma indenização para os lesados, eu estou mexendo com o interesse individual homogêneo. 3 exemplos clássicos, emblemáticos, que ajudam a gente a memorizar e a compreender o mecanismo. Grupo lesado em matéria ambiental normalmente é difuso. Contrato de adesão com cláusula que vai ser anulada para um grupo determinável, eu estou mexendo com interesse coletivo. E interesse divisível, como numa série de um produto em série, eu estou mexendo com individual homogêneo. Você falou sobre promover a ação como contribuinte. No famoso caso do confisco, como é que você encaixaria essa ação que não foi proposta que devia ter sido? Né? Pois é, há uma resistência. O doutor Mário coloca um problema sério. Como defender o contribuinte? Há uma tendência dos tribunais em entender que o contribuinte só pode ser defendido se for consumidor. Todo tributo que é abstrato e que não depende de uma contraprestação específica, como são os impostos propriamente, eles estariam fora da proteção. Não é correto, nós vamos minudenciar isto na nossa exposição. Todos os motivos que justificam a defesa coletiva também existem na defesa do contribuinte e, dependendo do pedido que seja feito na ação, por exemplo, se o pedido for feito para para devolver um imposto que foi cobrado, uma taxa que foi cobrada a mais. Taxa tem sido aceita, porque a taxa é uma contraprestação. Nesse caso, entende-se que o interesse é individual homogêneo. Se for para atacar lançamentos futuros, aí entra uma outra complexidade na solução do problema, que é estabelecer limites entre a ação civil pública e a ação direta de inconstitucionalidade. Porque se o fundamento for a inconstitucionalidade do tributo, aí entra uma outra questão que nós precisaremos abordar
um pouco mais adiante. Mas, teoricamente, é possível defender o contribuinte? Sim, é possível defender o contribuinte. Os tribunais não têm aceito, a não ser quando o contribuinte seja consumidor. Eu vou aqui, muitas vezes, dar para vocês opiniões minhas. Sempre que a minha opinião coincidir com a opinião majoritária ou predominante, eu não vou fazer ressalva nenhuma. Toda vez que eu for dizer uma coisa a vocês que não coincide com a opinião dos tribunais, eu esclarecerei vocês. Esse é um dos pontos. Eu acredito que ainda precisa haver uma evolução da jurisprudência dos tribunais para que os tribunais acabem admitindo algumas modalidades de defesa do contribuinte, não para atacar a lei em tese, porque a ação civil pública não é o caminho para isto. Não é mesmo. Mas para defender o contribuinte, há hipóteses claras, perfeitas, em que o contribuinte pode e deve ser defendido. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É um parênteses. Eu sou um velho lutador. E acho que todos nós somos. Alguns moços lutadores, mas alguns mais velhos. Eu nunca desanimei de lutar por teses jurídicas que são corretas. A gente sabe quando uma tese é correta. Por que foi criada a defesa coletiva? Por quê? Porque a defesa individual é inviável. Ela inviabiliza a defesa do direito. O processo coletivo foi criado para dar acesso à justiça. Este caminho está certo. Não adianta os tribunais negarem, eles vão reconhecer isso. É questão de nós continuarmos lutando. Outras lutas foram travadas. Há 15, 20 anos, a maioria dos tribunais, incluindo o Tribunal de Justiça de São Paulo e o STJ, não aceitavam que o Ministério Público defendesse o patrimônio público. Vocês vão ficar chocados, não é? É verdade, eu estou falando para vocês. Eles não aceitavam, eles diziam que o Estado tem advogado, que o município tem advogado e o Ministério Público não é mais advogado do Estado, nem do município, nem da União. E o Estado é que defende o patrimônio público. O Ministério Público respondia perfeitamente, o Estado tem seus advogados, só que muitas vezes o dano é causado pelo administrador, que nomeia o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do município, o Procurador-Geral da autarquia e não deixa a máquina agir contra ele. Nesse caso, o cidadão pode agir por ação popular. E o Ministério Público pode agir por ação civil pública. Perdíamos muitas ações aqui em São Paulo e até no STJ. Até que o caso foi parar no Supremo e num julgamento plenário, o Supremo finalmente falou: o Ministério Público pode defender o patrimônio público. Eles simplesmente leram o que está escrito no artigo 129, número 3 da Constituição. Mas levamos mais de 10 anos para conseguir o reconhecimento de que o Ministério Público podia defender o patrimônio público. Não lhe parece óbvio? Se o cidadão sozinho pode defender o patrimônio público pela ação popular, o Ministério Público, que é a sociedade, é o braço da sociedade, às vezes até contra o Estado, não podia. Então a gente não pode desistir. Eu, às vezes, digo para vocês, olha, o tribunal não reconheceu ainda que o contribuinte precisa ser defendido por ação civil pública. O ainda está bem colocado, porque vai reconhecer. Na nossa geração, quando vocês chegarem nos tribunais, no Ministério Público, nos tribunais superiores, isso é questão de formação. A primeira vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Ministério Público podia defender patrimônio público, ele, inclusive, não fez sequer a distinção teórica correta entre os interesses transindividuais. Por quê? Porque naquele tempo a matéria ainda era nova. Mas a jurisprudência está evoluindo, a jurisprudência está crescendo. Nesta época, se vocês fossem consultar na internet, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, quais eram os acórdãos que mencionavam a ação civil pública, tinha 2 ou 3 por ano. Hoje tem 2 ou 3 por dia. Isto é uma mudança. E nós estamos fazendo parte dela. Nós temos um papel nessa mudança. Muito bem. Na prática, se vocês estiverem com um processo na frente de vocês, ou uma questão de exame de concurso, ou um inquérito civil, e vocês tiverem que saber qual a natureza do interesse transindividual que está na frente de vocês
vocês têm que responder as seguintes questões. É só a recapitulação para fechar. O dano provocou lesões divisíveis, igualmente variáveis, igualmente quantificáveis? Se a resposta for sim, estamos diante de interesses individuais homogêneos. Se a resposta for não, vocês fazem a segunda pergunta. O grupo lesado é indeterminável? O proveito reparatório em decorrência das lesões é indivisível? Se a resposta for sim, vocês estão diante de interesses difusos. Se a resposta for não, vocês fazem a terceira pergunta. O proveito pretendido em decorrência das lesões, portanto, é indivisível. Porque se fosse divisível, já caía lá em cima. Mas o grupo é determinável. Porque se fosse indeterminável, também já caía lá em cima. E o que une o grupo é apenas uma relação jurídica básica comum, que o juiz tem que se resolver de maneira uniforme para todos os integrantes do grupo. Se for sim, vocês estão diante de interesses coletivos. Agora me digam com franqueza, isto é difícil? Não é. E olha, a confusão que se faz por aí nos tribunais, nos acordos, nos processos, é tremenda. E é só estabelecer essas 3 linhas de raciocínio que são bem claras. Muito bem. Memorize os seguintes exemplos. Exemplo de dano a interesse difuso. Lesão ao meio ambiente indivisível, não é divisível. Propaganda enganosa no rádio, na televisão, num outdoor de uma estrada. Isto é difuso. Nulidade de cláusula de contrato de adesão para um grupo determinável é interesse coletivo. Produto em série com o mesmo defeito, isso é individual homogêneo. Muito bom. É importante lembrar que a situação de fato e relação jurídica não vão ajudar vocês a distinguir os interesses. Todos os interesses têm uma base de fato e têm uma relação jurídica atrás. A única característica especial do coletivo é que a relação jurídica que existe em qualquer interesse transindividual, se for no coletivo, a relação jurídica precisa ser resolvida de maneira harmônica entre os integrantes do grupo. Só isso. Mas tirando esse aspecto, todo o interesse, até não precisa nem ser transindividual, pode ser até interesse público, pode ser até interesse privado, ele tem uma base fática e uma base jurídica. Qual o tipo de interesse numa ação civil pública? Examinem o pedido. Se vocês virem o pedido, vocês já sabem qual é o interesse que está em jogo. Isto é importante, principalmente para a hora da liquidação e da execução. Tem promotor, tem advogado de uma associação civil que pode ser tentado a falar, eu não vou esclarecer isto na inicial, eu deixo para resolver isso na liquidação. Errado. Se ele não esclarecer isso na inicial, a liquidação pode se tornar inviável. Porque ele tem que já saber que tipo de interesse ele está pedindo para poder conseguir fazer uma liquidação correta quando chegar a hora. Na mesma ação, pode haver mais de um tipo de interesse em jogo. Exemplo, eu posso pedir para que sejam indenizados os consumidores em razão do defeito do produto e ainda posso pedir a proibição da venda do produto no mercado. A indenização para quem já comprou com defeito é divisível. A proibição para quem não comprou é difuso. Aqui nós temos um exemplo de concomitância de interesse homogêneo com interesse difuso. Muito bem. Agora eu vou responder uma pergunta que muitas vezes já me foi feita e talvez seja aqui se eu não falasse. E a ação penal para defender interesse difuso? Que tipo de interesse que é? É difuso? É transindividual homogêneo, individual homogêneo, é o quê? Eu vou explicar uma coisa para vocês. A ação penal para defesa de interesse transindividual não é transindividual. Você fala, como? É muito simples. A ação penal, ela visa a defesa do interesse de punir do Estado. O interesse de punir do Estado é interesse público. Ele se baseia, no sentido estrito, no interesse que o Estado tem ao fazer uma lei e perseguir o autor da infração e puni-lo executando a penalidade que o Poder Judiciário aplicou. Isto é o direito de punir do Estado. Isto não tem nada a ver com interesse difuso, nem coletivo, nem individual homogêneo. Isto é interesse público em sentido estrito. Portanto, a proteção penal de interesse difuso
não é interesse difuso. A proteção penal de interesse difuso é interesse público. A proteção penal de interesse individual homogêneo é interesse público. A proteção penal de interesse coletivo é interesse público. Vocês vão falar, mas espera aí, por que não é interesse difuso? Pelo seguinte, assim como o Estado defende, mesmo na área penal, interesses privados, ele defende interesses públicos, ele também defende interesse transindividual. E nem por isso o direito penal passa a ser privado. Por exemplo, o Estado não defende a posse? Ele defende. Ele não defende a propriedade? Defende. Isso é interesse privado. Só que no momento em que o Estado diz é proibido furtar, é proibido esbulho possessório, o que o Estado está fazendo? Ele está criminalizando uma conduta que seria de direito privado. Mas quando ele criminaliza, aquela conduta deixa de ser direito privado. Ela passa a ser também norma de direito público. Quando o Estado protege o patrimônio público, e ele protege o patrimônio público na área penal, ele criminaliza o peculato, ele criminaliza a concussão, o excesso de exação, a desobediência, o desacato. Todas essas normas foram feitas no direito penal para proteger o direito público. Mas também a norma que protege também é pública. Assim também, quando o Estado protege o interesse transindividual, por exemplo, ele protege o meio ambiente. Ele diz que é crime causar dano ao meio ambiente. Ele protege o consumidor. No Código do Consumidor tem várias figuras delituosas. Ele protege a pessoa com deficiência, protege o idoso. E essas normas que ele está reforçando com a tutela penal, muitas vezes são normas difusas, são normas transindividuais. Mas no momento em que o Estado criminaliza a conduta, a criminalização de uma conduta torna aquela conduta direito público. Então, a proteção penal de direito difuso não é direito difuso. Assim como a proteção penal de direito privado não é direito privado. No momento, o Estado protege a minha propriedade. Eu tenho um automóvel, o Estado criminaliza a conduta de quem furtar o meu automóvel. A relação que eu tenho de posse e de propriedade com o meu automóvel é direito privado. Quando o Estado protege essa relação, ele não está transformando a natureza daquele direito. Ele está criando uma outra relação jurídica de direito público para proteger uma norma que ele considera relevante para a vida em sociedade. E ele também faz isso na esfera dos interesses transindividuais. Então, não existe direito penal difuso. Não existe. Não existe. Existe direito penal para proteger direitos difusos. Mas isso é direito público. Isso é ramo do direito público. Assim como existe direito penal para defender até a propriedade privada. Mas quando o Estado protege a propriedade privada por meio do direito penal, ele está usando uma norma de direito público. Então o direito penal é direito público.